A paz do Senhor, meus irmãos, estarei dando início a mais uma leitura diária e hoje eu estarei lendo 2 Reis a partir do capítulo 22. Josias repara o templo. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Jedida, filho de Adaías, de Bogzgat. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi seu pai, e se não apartou dele, nem para a direita, nem para a esquerda. Sucedeu, pois, que no ano 10º do 8º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safá, filho de Azalias, filho de Messulão, à casa do Senhor, dizendo: Sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, e para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo, e o que eu dei na mão do que têm o cargo da obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que dei àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa, aos carpinteiros, aos edificadores, aos pedreiros e para comprar madeira e pedras lavadas para repararem a casa do Senhor. Porém, com eles se não faz conta do dinheiro que se lhes entregara nas suas mãos, porquanto procedia com fidelidade. Ilquias acha o livro da lei. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safá: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safá, e ele o leu. Então o escrivão Safá veio ao rei e feriu ao rei a resposta e disse: Teus servos ajuntaram dinheiro que se achou na casa, e o entregaram na mão dos que têm o cargo da obra, que estão encarregados da casa do Senhor. Também Safá, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: O sacerdote Ilquias me deu um livro. E Safá o leu diante do rei. E sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. E o rei mandou Ilquias, o sacerdote, e Aicão, filho de Safá, e a Acabor, filho de Micaías, e a Safá, o escrivão, e Asaías, o rei, o servo do rei, dizendo: Ide consultai ao Senhor por mim e pelo povo, porque todo Judá acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvido às palavras deste livro, e para fazerem conforme tudo quanto nele está escrito. Ulda a profetiza. Então o sacerdote Ilquias, e Aicão, e Acabor, e Safá, e Asaías foram a profetisa Ulda, mulher de Salum, filho de Tikvá, e o filho de Arás, o guarda das vestiduras, e ela habitava em Jerusalém, na segunda parte, e lhe falaram. E ela lhe disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Dizei ao homem que enviou a mim: Assim diz o Senhor: Eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras deste livro que leu o rei de Judá. Porquanto me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, e para me provocarem a ira a todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar, e não se apagará. Porém o rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhes direi: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para a assolação e para a maldição, e rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que, eis que eu te ajuntarei a teus pais, e tu serás ajuntado em paz à tua sepultura. E os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então tornaram a trazer ao rei
a resposta. Capítulo 23. Josias ajunta todo o povo e renova o pacto do Senhor. Então o rei ordenou a todos os anciões de Judá e de Jerusalém se ajuntarem a ele. E o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá e todos os moradores de Jerusalém. Os sacerdotes e os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu os livros e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez o concerto perante o Senhor, para andarem com o Senhor e guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o coração, com toda a alma, confirmando as palavras deste concerto que estavam escritas naquele livro, e todo o povo esteve por este concerto. E o rei mandou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas do umbral da porta, para que se tirasse do templo do Senhor todos os utensílios que se tinha feito para Baal, e para o bosque, e para todo o exército dos céus, e os queimou, e fora de Jerusalém nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles a Betel. Também destruiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para ensinarem sobre os altos nas cidades de Judá ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, e ao sol, e à lua, e aos mais planetas, e a todo o exército. Também tirou da casa do Senhor o ídolo do bosque, para fora de Jerusalém, até o ribeiro de Cedron, e queimou junto ao ribeiro de Cedron, e desfez em pó. Lançou o seu pó sobre a sepultura dos filhos do povo. Também derribou as casas das prostitutas. Também derribou as casas dos prostitutos, cultais que estavam na casa do Senhor, em que as mulheres teciam casinhas para o ídolo do bosque. E todos os sacerdotes trouxe a cidade de Judá, e profanou os altos, em que os sacerdotes incensavam, desde Geba até Beceba, e derribou os altos das portas que estavam à entrada da porta de Josué, o chefe da cidade, e que estava na mão esquerda daquele que entrava pela porta da cidade. Mas os sacerdotes dos altos não sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém, porém comiam os asmos no meio dos seus irmãos. Também profanou a Tofete, que estava no vale dos filhos de Inom, para que ninguém fizesse passar a seu filho ou sua filha pelo fogo a Moloque. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham destinado ao sol, à entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natã-Meleque, e o eunuco que estava no recinto, e os carros que o sol queimou no fogo. Também o rei derribou os altares que estavam sobre os terraços no cenáculo de Acaz, os quais fizeram os reis de Judá, como também Manassés, nos 2 atos da casa do Senhor. E esmigalhados os tirou dali e lançou o pó no ribeiro de Cedron. O rei profanou também os altos que estavam defronte de Jerusalém, à mão direita e do monte de Massite, os quais edificaram Salomão, rei de Israel, e Astarote, a abominação dos Sidônios, e a Quemos, a abominação dos Moabitas, e a Milcom, a abominação dos filhos de Amon. Semelhantemente quebrou as estaltas e cortou os bosques, e encheu o seu lugar com ossos de homem. O altar de Betel é profanado e derribado. E também o altar que estava em Betel, e o alto que fez Jeroboão, filho de Nebate, o qual tinha feito pecar Israel,
juntamente com aquele altar, também o alto derribou, queimando o alto em pó, e desfez e queimou o ídolo do bosque. E virando-se Josias, viu as sepulturas que estavam ali no monte, e enviou e tomou os ossos da sepultura e os queimou sobre aquele altar, e assim o profanou, conforme a palavra do Senhor que apregoara ao homem de Deus quando apresentou estas palavras. Então disse: que é este monumento que vejo? E os homens da cidade lhe disseram: é a sepultura do homem de Deus, que veio de Judá e apregoou estas coisas que fizestes contra este altar de Betel. E disse: deixa-o estar, ninguém mexa nos seus ossos. Assim deixaram estar os seus ossos com os ossos dos profetas que vieram de Samaria. Demais disto, também Josias tirou todas as casas dos altos que haviam na cidade de Samaria, e que os reis de Israel tinham feito para provocarem o Senhor a ira, e lhes fez conforme todos os altos que tinha praticado em Betel, e sacrificou todos os sacerdotes dos altos que havia ali, e os altares, e queimou os ossos dos homens sobre eles, e depois voltou a Jerusalém. A celebração da Páscoa. E o rei deu ordem a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito no livro do concerto. Porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta desde os dias dos juízes que julgaram a Israel. Nem todos os dias do rei de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. Porém, no ano 18º do rei Josias, esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. E também os adivinhos, e os feiticeiros, e os terafins, e os ídolos, e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, os estipou Josias para confirmar as palavras do rei que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. E antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração e com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro tal. Todavia, o Senhor se não demoveu do ardor da sua grande ira, a ira com que se ardia contra Judá, por todas as provocações com que Manassés o tinha provocado. E disse o Senhor: também Judá hei de tirar de diante da minha face, como tirei a Israel, e rejeitarei esta cidade de Jerusalém que elegi, como também a casa de que disse: estará ali o meu nome. Ora, os mais atos de Josias e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Nos seus dias, subiu Faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Síria ao rio Eufrates, e o rei Josias lhe foi ao encontro, e vendo ele, o matou em Megido, e os seus servos levaram morto de Megido, e trouxeram-os a Jerusalém e sepultaram na sepultura. E o povo da terra tomou a Jeoacás, filho de Josias, e ungiram, e fizeram rei em lugar de seu pai. Jeoacás reina e é levado cativo para o Egito. Tinha Jeoacás 23 anos de idade quando começou a reinar, e 3 meses reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Amutal, filha de Jeremias de Libna, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizeram seus pais. Porém, Faraó Neco mandou prender em Ríblia, em terra de Amate, para que reinasse em Jerusalém. E a terra impôs a pena de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. Também Faraó Neco estabeleceu rei a Eliaquim, filho de Josias, em lugar de Josias seu pai, e lhe mudou o nome de Joaquim. Porém, Joacás tomou consigo e veio ao Egito e morreu ali.
E Joaquim deu aquela prata e aquele ouro a Faraó, porém fintou a terra para dar o dinheiro conforme o mandato de Faraó, a cada um segundo a sua avaliação, mandou prata e ouro do povo da terra para dar a Faraó Neco. Tinha Joaquim 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Zebida, filha de Pedaías de Rumá, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizeram seus pais. Capítulo 24. Nos dias de Joaquim, subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra ele. E Joaquim ficou 3 anos seu servo. Depois se virou e se revoltou contra ele. E Deus enviou contra Joaquim as tropas dos caldeus, e as tropas dos sírios, e as tropas dos moabitas, e as tropas dos filhos de Amon, e as enviou contra Judá, para o destruir, conforme a palavra que o Senhor falara pelo ministério dos seus servos profetas. E na verdade, conforme o mandato do Senhor, assim sucedeu Judá, que o tirou diante da sua face, por causa dos pecados de Manassés, conforme tudo quanto fizera, e como também por causa do sangue inocente que derramou, enchendo Jerusalém seu sangue inocente. Por isso o Senhor não quis perdoar. Ora, os mais atos de Joaquim e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E Joaquim dormiu com seus pais, e Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. E o rei do Egito nunca mais saiu da terra, porque o rei de Babilônia tomou tudo quanto era do rei do Egito, desde o rio do Egito até o rio Eufrates. O princípio do cativeiro de Judá. Tinha Joaquim 18 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Neausta, filha de Eutanã de Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme quanto fizera seu pai. Naquele tempo subiram os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém. A cidade foi cercada. Também veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra a cidade, quanto já seus servos estavam cercando. Então saiu Joaquim, o rei de Judá, rei da Babilônia, ele, sua mãe, seus servos e seus príncipes e seus eunucos. O rei da Babilônia levou preso no ano 8º do seu reinado, e tirou dali todos os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros da casa do rei, e fendeu todos os utensílios do ouro que fizeram Salomão, rei de Israel, no templo do Senhor, como o Senhor tinha dito, e transportou toda Jerusalém, como também todos os príncipes e todos os homens valorosos, 10.000 presos, e todos os carpinteiros e ferreiros. Ninguém ficou senão o povo pobre da terra. Assim transportou Joaquim para a Babilônia, como também a mãe do rei, e as mulheres do rei, e os seus eunucos e poderosos da terra, levou presos de Jerusalém à Babilônia, e todos os homens valentes, até 7.000 carpinteiros e ferreiros, até todos eles destros da guerra. E a estes o rei da Babilônia levou presos para a Babilônia. E o rei da Babilônia estabeleceu o rei em lugar de Joaquim, ao tio deste, Matanias, e ele mudou o nome para Zedequias. Zedequias reina e é levado com seu povo cativo para a Babilônia. Tinha Zedequias 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Amutal, filha de Jeremias de Libna, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Joaquim. Pois assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá,
até rejeitar de diante da sua face. E Zedequias se revoltou contra o rei da Babilônia. Capítulo 25. E sucedeu que no 9º ano do reinado de Zedequias, no 10º aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras em redor. A cidade foi sitiada até o 10º do ano do rei Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome, nem havia pão para o povo da terra. Então a cidade foi arrombada, e todos os homens da guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está entre 2 muros junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor. E o rei se foi pelo caminho da campina. Porém o exército dos caldeus perseguiu o rei e alcançou nas campinas de Jericó. E todo o seu exército se dispersou. E tomaram o rei e fizeram subir ao rei da Babilônia a Ribla, e procederam contra ele. E os filhos de Zedequias degolaram diante dos seus olhos, e vazaram os olhos de Zedequias, e os ataram com 2 cadeias de bronze, e levaram para a Babilônia. E no 5º mês, no 7º dia deste dia do mês, este era o ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia. E veio Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei da Babilônia, a Jerusalém, e queimou a casa do Senhor, a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Todas as casas dos grandes igualmente queimou, e todo o exército dos caldeus que estava com o capitão da guarda derribou os muros de Jerusalém, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Todas as casas dos grandes igualmente queimou. E todo o exército dos caldeus que estava com o capitão da guarda derribou os muros em redor de Jerusalém. E o mais do povo que deixaram ficar na cidade, os rebeldes que se renderam ao rei da Babilônia, e o mais da multidão, Nebuzaradã, e o capitão da guarda levou preso. Porém os mais pobres da terra deixou o capitão da guarda ficar, alguns para vinheteiros e para lavadores. Quebraram mais os caldeus as colunas de cobre que estavam na casa do Senhor, como também as bases do altar de cobre que estava na casa do Senhor, e levaram o seu bronze para a Babilônia. E também tornaram as caldeiras e as pás e os apagadores e os perfumadores e todos os utensílios de cobre que se ministravam. Também o capitão da guarda tomou os braceiros e as bacias e tudo mais que era de puro ouro ou de prata. As 2 colunas e o mar e as bases de Salomão fizeram para a casa do Senhor, e o peso do cobre e todos esses utensílios era incalculável. A altura de uma coluna era de 18 côvados, e sobre ele havia capitel de cobre. E a altura tinha do capitel 3 côvados, e a rede e as romãs e em roda do capitel, tudo era de cobre. Semelhante a esta era a coluna com a rede. Também o capitão da guarda tomou a Seraías, filho do sacerdote, e a Sofonias, segundo o sacerdote, e aos 3 guardas do umbral da porta. E da cidade tomou a um eunuco que tinha o cargo de agente de guerra, e 5 homens que se viam à face do rei e se acharam na cidade, como também o escrivão-mor do exército que registrava o povo da terra para a guarda, e 60 homens do povo da terra que se acharam na cidade. E tomando-os Nebuzaradã, o capitão da guarda, os trouxe ao rei da Babilônia a Ribla, e o rei da Babilônia os feriu e matou em Ribla, da terra de Amate, e Judá foi levado preso para fora da sua terra. Porém, quanto ao povo que ficara na terra de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, que deixaram ficar, pôs sobre ele
por maioral a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Gedalias governa, mas Ismael o mata. Ouvindo, pois, os capitões dos exércitos, eles e os seus homens, que o rei da Babilônia pusera a Gedalias por maioral, vieram a Gedalias a Mispa, a saber, Ismael, filho de Netanias, e Joanã, filho de Careá, e Zearias, filho de Tamute, e Netofatita, e Jazanias, filho de Macatita, eles e os seus homens. E Gedalias jurou a eles e aos seus homens, e lhes disseram: não tem mais, servo dos caldeus, ficai na terra e servi o rei da Babilônia, e bem vos irá. Sucedeu, porém, que no 7º mês veio Ismael, filho de Netanias, e filho de Elisama, da semente real, e 10 homens com ele feriram Gedalias, e ele morreu, como também os judeus e os caldeus que estavam com eles em Mispa. Também todo o povo se levantou, desde o menor até o maior, como também os capitões dos exércitos vieram ao Egito, porque temiam os caldeus. Também, depois disso, sucedeu que no ano 37 do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no mês do 10º, aos 27 anos, Evil-Merodach, rei da Babilônia, libertou, no ano em que reinou, a Joaquim, rei de Judá, da casa da prisão. E ele falou benignamente e pôs o seu trono acima do trono dos reis que estavam com ele em Babilônia. E ele mudou as vestes da prisão, e de contínuo Joaquim comia pão na sua presença, todos os dias da sua vida. E quanto à sua subsistência, pelo rei lhe foi dada subsistência contínua, a porção de cada dia no seu dia, e todos os dias da sua vida. Amém, meus irmãos? Terminamos aqui o livro de 2 Reis. Até a próxima leitura diária. Fiquem todos na paz do Senhor.